Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal de toda terça-feira. E hoje o tema da nossa live é um tema muito pedido aí pela nossa audiência. É o tema da carreira de BI no agronegócio, ou seja, Business Intelligence no agronegócio. E para isso eu convidei aqui o Jefferson, que é especialista em Business Intelligence no agronegócio. Ele é analista de ciência de dados no agronegócio, já trabalhou em várias empresas e hoje ele vai estar aqui com a gente. Então, muito boa noite para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos e aproveite para que vocês possam fazer o máximo de perguntas para o Jefferson. Então eu vou convidar ele aqui para a live. Vou aguardar ele entrar aqui. Tudo bem, Jefferson? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Como é que tá o áudio? Bom, eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. Agora eu queria perguntar para a galera aqui, né? Se o pessoal tá vendo bem, eu e o Jefferson, e se o pessoal está ouvindo bem, eu e o Jefferson. Todo mundo tá ouvindo a gente, pessoal? Dá um oi aí, por favor. E eu tô vendo aqui que só tá entrando fera aí na live aí, ó. Só o Alô, pessoal de peso aí. você conhece a galera aí? Olha lá, o João Vitor Santos, tudo bem, João? Ô, João, nós temos que marcar uma live, hein, João? Tem que marcar uma live com o João Vitor Santos. Estou devendo uma live com ele. Tem que convidar ele para uma live aqui também. Aí, ó, dá pra você Quem mais? fazer uma lista aí do Silmar, ó. Só tem fera aí, ó. Olha lá, o Hugo, o Iago. Tem muita gente boa aqui, ó. Vinícius, já estou combinando com ele já, né, Vinícius? É, o Vini é suspeito. Eu conheço o Vini aí, hein? É sério. O Vinícius da GTEC é conhecido de longas datas. Tem bastante gente Legal, conhecida de longas datas aí, ó. Tem bastante gente que muito tempo, né? perfeito, que legal. Pessoal, então parece que vocês estão ouvindo a gente bem, tá tudo jóia. Então, boa noite a todos. Nós vamos começar a live agora, intitulada, né, de Business Intelligence aplicada ao agronegócio. Então, Jefferson, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente e muito obrigado por você participar aqui com a gente. O professor Lucimar. Para mim é uma honra, né, estar aqui, podendo participar. Eu agradeço pelo convite, né, estar podendo aqui contribuir aí com esse bate-papo. Espero que esteja bem aproveitoso aí, né, que a gente consiga aproveitar, dar bastante informação legal aí ao longo do nosso bate-papo. Também não poderia de deixar de citar o Enzo, né? O Enzo, que foi ele, a partir dele, né, que a gente está hoje aqui, tocando essa ideia. Então, foi um parceiro aí que essa vida aí do agronegócio, né, e da análise de dados de produtividade, espero contribuir de alguma forma aí com todos aí. Perfeito, muito bom. Então, eu quero parabenizar aí também por você ter aceito o convite e realmente agradecer o Enzo também, bem lembrado, né? Que graças a ele a gente conseguiu se conhecer, nos reunir antes, né? E fazer essa live aqui para o pessoal, tá? Bom, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Mas vamos tentar interagir com o pessoal que está ouvindo. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, Jefferson, né? E falasse um pouquinho aí da sua formação acadêmica ou certificações, né? Como que você se preparou formalmente para você atuar como analista de ciência de dados, né? Nas empresas que você já passou do agronegócio. Bom, vamos lá, vou tentar ser um pouco breve, né, porque a história é até um pouco longa, né, professor? Então, assim, acho que o pessoal estava falando que estava dando um pouco de eco aí, Lucimar. Eu vou fechar meu microfone, que aí eu acho que dá menos eco. Vamos lá. Então, assim, que começou minha trajetória, né? Eu com 19 anos, eu já entrei nesse ramo, né, do agronegócio. De primeiro momento eu não fui assim para a área de dados, né? Então eu comecei bem baixo lá, conhecendo toda essa parte da dinâmica
da parte do campo, né? Entendendo como que funciona o ciclo até desde de um plantio, de um trato, para você colher, né? Falando de cana, né? E aí, a partir de... Eu entrei em 2006, né? Numa grande empresa. Hoje, as pessoas conhecem, se falar, é a Raizen, né? Que eu trabalhei. Então, eu comecei pela Raizen. Foi bem na fusão entre... Quando começou a joint venture, né? Entre Cosan e a Shell, né? Que virou a Raizen. Então, eu entrei em 2006. A partir de 2007, eu entrei numa torre, né, de controle, que ela era local. Hoje já existe uma dinâmica totalmente diferente hoje para a torre de controle nas usinas, né? E uma história bem legal, bem interessante, né, disso é que, se falando de usinas, né, do agro, é muito comum naquela época, né, quando chovia, né, igual está chovendo esses dias aqui, era muito comum as usinas, né, os gestores liberarem o pessoal para ir para casa, né? Então, tipo assim, não tinha muita atividade para as pessoas fazerem lá, então geralmente uma ou outra pessoa eram liberadas. Então, assim, eu já comecei a me envolver com dados ali na época, em 2007, então, tipo, eu já trabalhava com Excel, eu já ficava desenvolvendo algumas visualizações através de Excel, e aí eu lembro que o primeiro PROC-V que eu fiz, assim, que eu digitei um número 1, e na célula do lado apareceu um valor, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Então, eu falei, eu acho que é isso aqui que eu quero para mim, né? Eu quero começar a aprender, aprofundar mais isso, né? Então, a minha trajetória pode-se dizer que começou ali em 2007 com o Excel, né? Na época eu estava muito focado em parte mecânica, eu estava estudando para ser talvez um engenheiro mecânico, né? E aí mudou tudo o rumo da minha história, né? Hoje eu tenho uma formação que eu me formei em 2012, eu tenho superior em tecnologia em logística, né? Me formei pela Anhanguera de Matão. Esse ano eu vou concluir agora, no mês de novembro, eu estou fazendo uma pós-graduação em ciência de dados, né, mais específico em data science. E tô me preparando também para me tornar de fato um especialista na ferramenta, né? Essa ferramenta que todos aí estão podendo utilizar, acompanhar, que é o Power BI, né? Então eu pretendo prestar aquela certificação, a PL300, né? Que até então era DA100, né? Então ela mudou. Evidentemente que eu estou me preparando porque a prova ela é toda em inglês, então você precisa ter pelo menos entender o que está escrito ali, como que funciona, vai ter que talvez interagir com alguém, né, ali para poder prestar ela e de fato poder falar que realmente sou um especialista nessa área, né? Então trabalhei por 10 anos nessa empresa, na Raizen. Depois eu fui para uma outra empresa do agro também, trabalhei por mais... Eu tive duas passagens na Raizen e duas passagens também recentes na Coffee International, que foi a que o Enzo comentou. Eu trabalhei lá por 8 anos, tive duas passagens também, trabalhando nessa parte aí de análise de dados, né? Toda essa estruturação de banco de dados, desenvolvimento com ferramentas de BI, no caso Power BI. Então, assim, fiquei lá por 8 anos e recentemente eu estou aí há 3 meses e 6 dias na São Martinho, né, que é uma empresa também do setor do agro aí, e desenvolvo toda essa parte. Hoje eu atuo como analista de ciência de dados. Então, hoje lá eu estou responsável em fazer toda essa dinâmica de estruturar algumas fontes de dados, pego de vários lugares, né, que eu acho que isso é um grande desafio hoje. A gente utiliza de várias ferramentas hoje lá para poder ajudar até a chegar no produto final, né, que a gente está falando aí do Power BI, mas por trás, no back-end, vamos falar assim, eu utilizo várias ferramentas como Python, estamos tentando também, devagarzinho, estar utilizando o Pentaho, enfim, é uma série de ferramentas hoje aí que algumas não são tão faladas, mas não são menos importantes, né? E no final ela contribui aí para você ter alguns insights, né? Tomar algumas decisões, enfim. Eu acho que isso é um overview um pouco da minha história aí. Show de bola. É isso daí. Bom, vamos começar aqui, né, pelo tema, né, da nossa live, que é BI aplicado ao agronegócio, né? Como que você enxerga um país do tamanho do Brasil, uma das principais potências mundiais do agronegócio,
o agronegócio carrega o país nas costas, junto com as pequenas empresas, né? Isso daí é refletido no PIB. Tá? O que você enxerga? As empresas do agronegócio, de uma forma geral, elas já estão estruturadas em relação à área de dados ou ainda tem muito campo para o empresário do agronegócio aplicar, né, business intelligence, e ainda tem muito campo para pessoas se especializarem em BI no agronegócio. O que você acha? Eu escuto pessoas falando que é complicado você aplicar dados no agronegócio, porque todo mundo já está fazendo. Né? Eu não vou dar minha opinião agora, vou tacar a bola para você. Tá? Todas as empresas do agronegócio, já está saturado o mercado de BI no agronegócio, é assim que está no Brasil, uma das maiores potências mundiais do agronegócio. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Tanto do lado do empresário, quanto do lado da pessoa que quer trabalhar com BI no agronegócio. Olha, professor, é uma pergunta interessante, né? Principalmente para gente que vivencia isso, né, no dia a dia, né? Então, assim, os desafios são enormes, né? E igual eu comentei, como a gente está vivenciando isso, né, de forma direta no dia a dia do agro, né? E toda essa dinâmica, então, assim, eu acho que falando. Primeiro, eu queria falar um pouco dos desafios, né? Vamos falar assim. Eu estava fazendo uma pesquisa recente, né? Que um dos maiores desafios hoje, não só do agro, né? Mas eu acho que muito mais para o agro hoje, é quando a gente fala hoje de conceito de Big Data, né? Conceito de análise de dados, concentração de várias fontes de dados, enfim, inteligência artificial. Eu acho que ainda tem uma curva muito extensa ainda para a gente poder seguir e chegar lá, né? Principalmente no agro, porque assim, no agronegócio a gente vê que hoje nas empresas a gente vê muito controle hoje de forma não estruturada, né? Vamos falar assim, a gente tem os bancos de dados relacionais, que é o sonho de cada analista aí de dados poder fazer uma conexão lá, fazer sua ETL, né, dentro do Power Query ou talvez com uma ferramenta própria de ETL. Esse é o sonho de todo mundo e muitas vezes quando você se depara com o mundo real, né, às vezes você é surpreendido, né, com isso. Porque você fala, pô, eu estudei isso, mas a hora que eu cheguei aqui no real não é isso que vai acontecer. E de fato não é. Então por isso que a gente tem que realmente É se só preparar. planilha, né? Só planilha do Excel. Planilha de Excel, e aí, tipo assim, o analista que está fazendo lá, às vezes não, na maioria das vezes vai se deparar com isso. Eu acho que isso é algo que é até importante, né, a gente mencionar, porque vai acontecer. Isso não vai acabar nunca, Excel. Às vezes, outro dia eu vi um artigo que estava falando, o Power BI veio para substituir o Excel? Não veio. E eu até li um artigo que a pessoa falou assim, o inventário do fim do mundo vai ser feito no Excel. Então, assim, de fato, a gente como analista de negócio, analista de BI, a gente vai se deparar com isso. É fato, não tem como. Então, assim, a gente tem que entrar nesse mercado sabendo que isso vai ser um desafio. E por que eu falo que é um desafio? Porque o jeito que eu preencho a planilha é diferente do jeito que o professor preenche. Então, cada um preenche de um jeito. E aí, às vezes, você vai ter algo que você vai ter que tratar ali, que você vai ficar, às vezes, horas para poder identificar um problema. Então, assim, isso é ruim? Tá no nosso dia a dia, vai acontecer, né? Vai acontecer, é fato. Isso é algo que está aí na rotina de quem vai trabalhar com esse tipo de ferramenta, de análise, enfim. Esse campo é muito grande, né? Então, para nós, aí, vamos incluir, né, junto com o pessoal aí, né, que está entrando nisso, é um campo que está aberto para muitas pessoas. O que basta a pessoa, o que a pessoa tem que ter para poder entrar nesse mundo e ter uma certa confiança, né, os dois pés no chão, é fazer aquilo que ontem eu estava assistindo alguns cortes, né, do evento que teve lá da bola de ouro, né, que o Messi ganhou pela 8ª vez, né? E aí perguntaram pro Haaland, né, que ele não ganhou, ele ficou em segundo, né, fez uma baita temporada. Qual que era o conselho, né, que ele dava para
os jogadores, né, para quem está aí, seguir os passos que ele está fazendo, né? Aí ele falou um negócio que marcou para mim, né? Eu até marquei e falei, eu vou falar isso pro professor lá, né? Que é sentir fome, né? É sentir fome do conhecimento, né? É sentir fome de aprender, é sentir fome de ter essa ferramenta, né? De aprofundar nela, né? Não só o Power BI, mas se tratando de SQL, né? De toda essa dinâmica com dados. Então, assim, esse mundo ele tá assim, eu acho que a gente está 0,01% do que isso pode ainda chegar, sabe? Tem muita coisa, o caminho é muito grande. E uma das coisas que eu gosto de levar como exemplo, né, para o agro e para nós que somos aí analistas, né, e cientistas de dados, é que hoje, quando você vai... Eu gosto muito de usar isso, né? Eu falava muito até pro Enzo e para os meus colegas recentes aí de empresa, de trabalho, né? Quando você... Os problemas que tem hoje no agro é muito ímpar, assim, sabe? E quem está dentro desse mundo, né, professor? Eles querem... Às vezes eles não têm nada e querem tudo, né? Então, assim, aí isso até eu vejo como um desafio, né, para quem está entrando nisso, como um cientista e analista de dados, né? Porque às vezes você recebe uma demanda que simplesmente assim, eu quero tudo. Mas não é assim que funciona. Você precisa ter um norte, né? Você precisa saber aonde você quer chegar. Qual o valor que eu vou gerar para a empresa de um indicador, né? Eu acho que um dos desafios também é você saber levar a visão do negócio, né? A visão da ciência do dado como um todo, para quem está lá do outro lado, tanto para o empresário, tanto para o analista que está ali junto, porque, de novo, é um mundo que assim ele te dá várias possibilidades e as pessoas ainda não sabem o que querem, de alguma forma. Às vezes, como a gente fala muito hoje de inteligência artificial, né, de data science, de big data, mas assim, as pessoas hoje não sabem onde quer chegar, que valor que quer ali, né? O que ele quer, qual o chão que ele quer pisar, vamos falar assim, o que eu quero, né? Só te interromper, né, Jefferson? As pessoas, as empresas, né, e aqui no caso falando do agronegócio, ela às vezes, a própria empresa, os gestores, não sabem, não tem maturidade, como uma empresa de data-driven, de identificar suas próprias dores. Quais são as suas reais dores para você resolver com o departamento de dados e analytics, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? O empresário do agronegócio, ele sabe muito bem quais são as suas dores, ele falou, Jefferson, agora você resolve a minha dor. Então, eles também têm dificuldades em encontrar essa dor. Exatamente. E assim, um exemplo até legal, né, professor, disso, é que quando eu comecei a desenvolver, realmente chegou uma demanda assim, e era muito generalizado, sabe? Ah, eu preciso disso, mas tá, você precisa disso, mas para chegar aonde? E aí a gente não tinha essa resposta. Então, aquele lance que o Enzo falou do soft skill e do hard skill, foi, assim, foi um ponto-chave para o negócio. Por quê? Porque ele estava junto com a gente e ele era esse cara, o hard skill, e dentro do nosso time tinha vários soft skills. Então, a gente juntou essas cabeças e aí a gente pensou numa solução para o negócio, mas uma solução que realmente fosse gerar, né, algum valor, que fosse realmente trazer um resultado, um benefício. E quando eu falo resultado-benefício, às vezes não é só financeiro, né, que é o que mais assim a gente pensa hoje quando fala de gerar um valor, um resultado. Não, às vezes você ganha um tempo até para você realmente fazer uma análise. Então, um exemplo, eu lembro que um estudo que a gente fez lá na época, a gente, para obter algumas informações em real time, a pessoa tinha que entrar em 6, 7 telas. A hora que ele chegava na sétima tela, a primeira que ele olhou já mudou tudo. Entendeu? Então eu lembro que a gente colocou isso tudo dentro de uma tela só, né? Então a gente levou todas as informações ali a chegar no gestor e falar, o problema está aqui, mas não só apontar o problema, ele falar a solução, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente vai construir algo, né, a gente pensa no problema, mas
a gente tem que pensar ali na solução para resolver aquele problema, né? A gente tem que propor uma solução. Então, assim, e aí me veio muito na cabeça o lance da consultoria, né? Eu fico pensando assim, pô, que legal que a gente conseguiu resolver isso em uma semana, 7 dias, porque talvez se fosse algo que demandasse uma consultoria, talvez levasse mais tempo. Por isso que é importante você ter o hard skill e o soft skill, né? Você vai encurtar, né? Você vai encurtar esse e aí você vai sempre visar o quê? Você vai visar, com certeza, o maior benefício, que é o que a gente fala em redução de custo, só que também tem uma pessoa ali do outro lado. Ele precisa ganhar tempo, ele precisa gerar o valor, precisa dele ali para dar alguns insights, para apontar onde que está o problema e propor uma solução orientada ao quê? Orientada a dados, né? Então, assim, eu acho que isso é um dos exemplos que eu vou carregar para o resto da minha vida. Foi uma das melhores experiências que eu tive e é motivo de orgulho também para mim e para o time que eu tava lá, né? Tem muitas pessoas que trabalhou comigo que tá aqui assistindo a live aqui, ó. Então, assim, não vou citar o nome de todos porque eu corro o risco de esquecer algum, mas foi um time fenomenal, fantástico, que eu acho que eu muito mais aprendi com eles do que pude contribuir com alguma coisa, né? O Enzo até falou bem pra caramba de mim aquele dia. A gente conversa muito, troca muitas experiências. Ele recentemente me ajudou com uma dúvida de banco de dados. Então, assim, eu acho que o maior bem que a gente carrega hoje por onde a gente passa é você fazer parcerias, né? E ajudar de alguma forma, tanto ali no dia a dia, com alguma dúvida, né? Com algum problema, enfim. É trazer de fato essa. Eu acho que o nome disso é uma parceria, né? De fato, é você construir uma parceria que vai te ajudar de alguma forma, né? Perfeito, perfeito. O Enzo chegou aí, falou boa noite para a gente. Boa noite, Enzo. Obrigado aí por ter me apresentado o Jefferson e a gente já está aqui, né? Quando alguém me apresenta outra pessoa, eu já vou direto, já marco reunião, já converso, para poder fazer esse contato aí, que eu acho que juntos, Vou né, te é dar uma mais dica fácil aí que a que tem gente um monte crescer. de gente Tá? aqui. Pessoal, para quem chegou agora na live, né, a gente está com mais de 15 pessoas aí ao vivo, né? Então, muito boa noite. Nós estamos aqui com o Jefferson, né, que é especialista, né, ele é cientista, analista de ciência de dados, e ele é especialista na área de BI no agronegócio. Ele já passou por várias empresas, né, atuando aí na área de BI no agronegócio, e a gente está trocando uma ideia sobre isso. Eu queria aproveitar a oportunidade, no sábado, eu abri as inscrições para o nosso curso Mestre do Power BI. Então, vocês que estão assistindo aí, se tiverem interesse, olha na descrição aqui do vídeo, e o link vai ficar aberto até na sexta-feira em condições especiais. Então, quem estiver assistindo e quiser se aprofundar no assunto, fique à vontade. Eu queria falar com o Jefferson agora sobre a questão das soft skills, né? Isso daí é uma coisa que todo mundo fala, ah, Simar, mas toda live você fala de soft skill. Falei, não tem jeito, né? Não tem como, tá? Eu não consigo fazer uma live, fazer uma palestra sem falar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e principalmente as soft skills, né? Por quê? Porque tem muitos profissionais, né? Principalmente quem já vem com a formação na área de TI, tá? As outras áreas nem tanto. Quem vem da área de agro não é tão assim, mas quem é da área de TI, algumas pessoas, não todas, né, mas muitas pessoas da área de TI tem aquela ideia, né, de ficar trancado num quartinho e ficar lá o dia todo no computador, não conversar com ninguém e recebe a comida, a pizza embaixo da porta. Aí não gosta de conversar com ninguém, só fica lá, tá? E para você trabalhar em todas as áreas hoje, você precisa conversar com pessoas, tá? E principalmente se você quiser crescer na carreira, alavancar a sua carreira na área de BI ou em outra área. Agora, principalmente na área de BI, qual é a importância das soft skills, né, para você se relacionar tanto com o time de TI quanto com o time de negócio? Né? O que, que você recomenda para essas pessoas mais introvertidas, que não gostam de conversar com ninguém, mas quer trabalhar na área de dados? Qual é a dica que você dá para essa pessoa se desenvolver? Olha, professor, assim, eu, em algum momento, eu estou num nível hard skill, em outro momento, eu estou no soft skill, né? Por que que em algum momento eu falo que eu estou no hard skill? É porque querendo ou não, às vezes você precisa se fechar um pouco naquele seu mundo ali para ter uma concentração, né? Para fazer alguns cálculos, algumas métricas, definir padrões. É essencial. Mas o soft skill, o Enzo, acho que ele já resumiu, ele matou a pau, ele falou muito bem aquele dia, é necessário. Você precisa,
você precisa estar aberto ali para conversar, para entender, para ver quais são as dificuldades, às vezes até o analista, eu falo que o analista de BI, às vezes ele tem lá, ele recebe um select pronto, né? Mas ele não sabe como que aquilo foi construído. Como que é aquela dinâmica, né? Como que foi feito? Quem vai ter isso aí é o cara da TI. Você precisa ir lá, saco? Você precisa sentir, ver as dificuldades. Você também precisa passar as suas dificuldades, que não são poucas, né? São várias. Então, eu acho que, assim, a pessoa tem que estar muito aberta, ela tem que estar ali preparada para ter esses diálogos, não pode se fechar no mundo dela ali, né? Faz parte. Eu tenho um exemplo que eu já fui muito fechado também, tá? Hoje eu sou um cara mais, assim, aberto, eu converso, eu gosto de dar risada, eu gosto de entender as dificuldades. Mas eu lembro que no começo que eu comecei a trabalhar com a própria ferramenta, eu encontrei várias dificuldades. E como isso foi lá em 2019, então não existia muitos tutoriais, sabe, professor? Não existia muitas pessoas que sabiam da ferramenta. Então você tinha que se virar. Você faz ou faz, sabe? E aí eu me lembro que eu me deparei com um problema na época, e o meu gerente na época, ele viu que eu estava com problema, né? Ele viu, ele sentiu minha dificuldade. E aí eu lembro disso, eu sempre falo, inclusive eu já falei isso para ele também. Ele me ajudou de alguma forma que talvez ele não tinha se ligado na hora. Ele viu as minhas dificuldades, ele foi lá, ele bateu nas minhas costas e falou simplesmente assim, ó, não desiste. Não desiste. A hora que ele me falou isso aí, eu falei, nossa, o que ele está tentando me falar? Eu não vou conseguir fazer isso aí. Professor, passou 10 minutos, consegui fazer. Por quê? Porque eu fui procurar amigos, eu fui procurar, às vezes até pessoas que não conhecem da ferramenta, não sabia, mas me abriu a mente, sabe? Falou, não, por que você não vai lá, toma uma água, respira um pouco, e se você fazer dessa forma, se você fazer aquilo? Então, é necessário, dentro desse mundo você tem que conhecer o soft skill. Você tem que ser essa pessoa aberta, você tem que conversar, você tem que interagir, você tem que entender os problemas, né? Então, assim, eu acho que isso é inevitável e o Enzo, ele foi muito... Perfeito. Show de bola. Estamos aqui com o nosso amigo Jefferson, né, na nossa live sobre Business Intelligence aplicada ao agronegócio, né? Nós teremos outras lives aqui, né? O Vinícius, né, eu já convidei ele também para fazer uma live sobre o tema. A Aline também, lá do Mato Grosso, eu vi que ela estava assistindo, não sei se ela está ao vivo ainda ou não assistindo. Também trabalha com BI no agronegócio. Enfim, a gente vai fazer uma maratona de 3 lives aí de BI aplicada ao agronegócio. E para o pessoal que está nos assistindo aqui, que é da área financeira, que é da área de RH, que é da área de logística, né? Você é formado em logística, né? Para o pessoal que é da área de agronegócio, que faz aí alguma faculdade, uma pós-graduação na área do agro, e deseja entrar na área de BI, né? Qual recomendação você dá? Aprende primeiro Pentaho, aprende Python, aprende Power BI, aprende SQL? Qual seria o primeiro passinho para a pessoa que está fora da área começar a entrar na área de BI? Eu já tenho a minha visão, quem me acompanha já sabe, mas eu gosto de perguntar para os especialistas, né, para que eles possam dar o aval e o testemunho e a gente confrontar as ideias também. Legal. Professor, quando eu comecei, todas as minhas fontes eram full, né? Era tudo via Excel, até por conta de algumas limitações, né, que a gente tinha na época, e com o tempo a gente foi conquistando graças ao trabalho que estava sendo bem feito, que estava gerando resultado, né? Qual é hoje a dica que eu dou para quem está iniciando nesse mundão aí de análise de dados e da própria ferramenta aí com Power BI, né? Primeiro, é ter aquilo que o Haaland falou lá na bola de ouro, é ter fome, é científico, porque quando a gente tem fome hoje, a gente faz o quê? A gente come, né? E quando come, acaba aquela fome. Então a gente tem que comer o conhecimento, né? Tem que comer o aprendizado, né? E quando a gente fala isso, é a ferramenta. Então, exemplo, eu vou começar agora com Power BI. Qual que é a minha dica hoje? Como eu comecei hoje de uma forma que eu falo que é não estruturada, né? Então, assim, o que eu
peço hoje para quem está começando? Claro, começa a trabalhar com a própria ferramenta, fazendo algumas consultas, né? Até mesmo no Excel, para sentir a ferramenta, ver o poder que ela tem, o que ela pode te oferecer, né? E aí depois o meu segundo conselho é aprender toda a parte de banco de dados, né? Para você ali trabalhar com SQL, fazer joins, fazer essas consultas entre bancos, né? Para poder tratar ali dentro do Power Query, né? Eu até falando rapidamente, eu fiz dessa forma, tá? Depois que eu já tinha uma boa bagagem assim de Power BI, que eu já estava desenvolvendo muito, que eu já tinha, eu já me tornei um especialista em DAX, então eu até falava muito com o Enzo isso, né? Hoje eu consigo receber uma demanda e fazer, sabe? Eu recebo uma demanda, um problema, eu faço, tipo assim, evidentemente que às vezes te gera uma dúvida, mas muito mais de negócio, né? Você procura as áreas para poder entender, mas se tratando da ferramenta hoje, eu recebo essa demanda e eu consigo fazer as DAX, toda a parte do M, né, Power Query, enfim. Então, aprende toda essa parte de SQL para você poder fazer. Depois, um negócio bem legal, depois que você já se aperfeiçoou aí em toda a parte de SQL, eu acho muito legal, muito interessante a automação de processo, né, tipo com Python. Hoje, inclusive, eu não prestei ainda o PL 300 lá por conta disso. Eu tive que mudar um pouco meu foco no meio do caminho aí, porque surgiu a demanda de automatizar alguns processos. Então, um exemplo, eu tinha que fazer uma dinâmica em que, na hora que chegava algum resultado, eu tinha que ir lá no Power BI, tirar uma foto e disparar via WhatsApp, um exemplo, o diretor da empresa, um exemplo, o presidente da empresa. Então, foi um baita de um desafio. Eu acho que isso cabe até depois para uma outra live, que não é o foco esse. Mas se tratando por onde começar, eu penso dessa forma, sabe? Primeiro sente a ferramenta, vê o que ela pode te oferecer, brinca com ela, faz os cálculos, aí depois você começa a pensar assim, e se eu tiver que pegar o dado de um banco de dados? Como que eu vou fazer? Então, aprenda isso também, porque aí depois eu costumo falar que você tendo fome, né, o céu é o limite, né? Aí nada te segura mais, né? Aí as pessoas vão te procurarem, as pessoas vão querer a sua ajuda. Então, aí, de alguma forma, você vai alavancar aí que é muito rápido. Pelo menos comigo aconteceu muito rápido. Tá? Essa fome aí eu chamo de outra forma, assim, mas é a mesma coisa, né? Bem legal, né? Como é que as coisas se ligam, né? Eu chamo de friozinho na barriga. Esses dias, lá na FATEC Rio Preto, né, que é onde eu dou aula, começou um campeonato interclasse de futsal. E eu me inscrevi numa equipe lá com os professores, né, com os alunos que já eram formados, porque a gente não tinha um time só de professor. Falei, caraca, eu tenho 40 anos de idade, tanto de bola que eu já joguei. Eu fui estrear no campeonato e senti um friozinho na barriga. Falei, cara, quando eu tivesse friozinho na barriga, eu vou continuar jogando bola, até onde eu aguentar. E depois, sábado agora, eu fiz um workshop, né, Alavanque a Sua Carreira com Power BI, né, e foi um formato diferente, uma sala fechada, tá? Eu fiz algumas coisas diferentes também, uma metodologia de ensino diferente. E no comecinho eu falei, caramba, é a primeira vez que eu vou fazer desse jeito. Já dei muitas aulas, muitas lives, mas desse jeito é a primeira vez. Eu senti um friozinho na barriga também. Eu falei, caramba, eu acho que enquanto a gente está vivo e sentindo esse friozinho na barriga, essa fome, né, que vocês chamaram aí, eu acho que é aí que a gente continua prosperando e crescendo, né, na vida pessoal, na vida profissional, e isso, obviamente, reflete, né, como um resultado, né, uma consequência na vida financeira. Então, eu acho que essa fome aí de bola, né, essa fome de aprendizado, de conhecimento, esse friozinho na barriga, quando você se motiva a fazer algo novo, né, que você nunca fez, eu acho que se a gente conseguir manter isso o resto da vida, a gente vai estar lá com 100 anos, com a bengalinha na mão, e ainda vai ter um espírito de jovem, né? Isso daí que eu procuro manter todo o tempo, não é, Jefferson? O que você acha? Exatamente, eu concordo 100%, professor. E eu costumo sentir esse friozinho da barriga, né, essa fome, toda vez que eu recebo um projeto, uma demanda, porque eu falo sempre para os meus amigos de trabalho que eu viajo, eu adoro viajar, porque eu já penso lá na entrega final, sabe? Eu falo assim, que legal, meu. Eu já começo, na minha própria cabeça, assim, eu já começo a fazer os cálculos e falar assim, meu,
isso aqui vai me gerar um valor X, vai me poder me levar para tal lugar, eu vou gerar um resultado para isso. Olha que legal, que interessante. Então, assim, eu concordo com tudo que você falou e tem muita ligação, né? A fome com um friozinho na barriga, né? Eu acho que é isso que principalmente para quem está aqui, né, acompanhando a gente, eu acho que tem que ter. E é fundamental, porque é o que nos move, né? O que eu costumo falar, o que move o ser humano, o que me move é o desafio, né? Então, eu adoro quando chega alguma coisa e às vezes eu não consigo fazer. Aquilo me corrói de um jeito, mas eu gosto muito de focar, sabe? De quando eu recebo uma demanda, eu gosto de focar. Falo assim, como que eu vou resolver isso? Não sei. Deixa eu procurar. Deixa eu consultar os amigos, deixa eu consultar professores, deixa eu consultar pessoas experientes, né? Então, assim, eu acho que o desafio move qualquer pessoa. Acho que qualquer pessoa que respira hoje, que está numa empresa, numa companhia, precisa ser desafiado. E até o último projeto que eu fiz foi o maior desafio da minha vida, porque, igual eu comentei, não tem como você imaginar hoje uma ferramenta de BI disparando uma mensagem de forma automática com base num gatilho, sabe? A hora que eu chegar no valor X, eu chego e disparo. Então, assim, foi um baita de um desafio, assim, para mim foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Tem um amigo meu que participou junto, ele trabalha na antiga empresa que eu estava. Eu não sei se ele está aqui na live, mas se não tiver, ele vai ver depois. E ele me ajudou também de uma forma, ele é um baita, um cara experiente, conhece o sistema. Então, o lance do soft skill de novo, né? Se eu não tivesse junto dele, se eu não tivesse conversando com ele, eu nunca ia conseguir fazer. Porque ele me cortou o caminho. Ele falou, não, isso aqui você pega nesse lugar. Eu ia lá no banco de dados, pesquisava, fazia os SQLs e tudo mais, e chegava no resultado. E aí, a hora que a gente fez a entrega, uma entrega não só minha, foi uma entrega de todo o time, foi muito prazeroso. E é gostoso quando você respira esse ar da entrega, né? Quando você respira esse ar do desafio alcançado, né? Você pensa, poxa, que legal. E de fato é algo que nos motiva, né? Nos motiva a ser melhor, nos motiva a estar gerando valor para a companhia, gerando valor para a empresa, gerando valor para um amigo, porque às vezes você está ali, mas tem pessoas que estão te olhando. Ela está vendo aquela pessoa motivada que você é, aquela pessoa que está ali sempre tentando ser melhor, né, a cada dia. Então, assim, foram ao longo assim da minha trajetória nas empresas, eu sempre prezo por isso, né? A gente tem que ser desafiado, né? De alguma forma a gente tem que ser desafiado. E quando o desafio é difícil, é mais gostoso ainda, porque eu acho que é aí que agrega valor e você até aumenta a sua os seus amigos, vão falar assim, né? Porque você conversa com pessoas que você nunca conversou, você precisa encontrar uma solução para um problema. Então, assim, para mim, o que motiva é isso, professor, é o desafio, ser desafiado. Isso é o mais importante. Eu acho que não só para nós que está nesse ramo de ciência de dados e análise, né, de negócio, mas eu acho que qualquer pessoa, fala assim, qualquer pessoa que respira hoje precisa ser desafiado, né? Até para melhorar como pessoa, né, e profissional. Perfeito, é isso daí. Eu costumo falar uma frase, né, que é assim, quando você frequenta novos lugares, seja fisicamente ou virtualmente, como nós estamos fazendo aqui, né, a gente acaba conhecendo novas pessoas. Né? No caso, eu conheci você por meio do Enzo. Se eu não tivesse me conectado com o Enzo, eu não teria me conectado com você. E quando a gente se conecta com novas pessoas, a gente tem novas ideias e novos pensamentos. Né? E essas novas ideias e pensamentos geram novos sentimentos e emoções dentro da gente. E a partir desses novos sentimentos e emoções, a gente acaba tendo ações diferentes do que a gente tinha anteriormente e, como consequência, a gente tem resultados diferentes. Então, é muito legal quando você está com um problema e você quebra a cabeça, você fala, e agora? Já tentei o dia todo resolver isso, uma semana inteira resolver. O que nós fazemos? Recorremos ao nosso network, nossa rede de contatos, né? Pode ser virtualmente, pode ser fisicamente. Olha, eu estou com esse problema. Vocês já passaram por isso? Alguém já passou por isso? Né? E normalmente você acaba tendo insights, tendo ideias, né?
porque você está se conectando com novas pessoas. Então, nossa proposta aqui, nessas lives, todo o nosso trabalho, é conectar pessoas com interesses afins na área de BI, nesse caso aqui, a live de hoje de BI aplicada ao agronegócio, para que a gente possa ter novos insights, novas ideias, para a gente se desenvolver na carreira também e ter novos projetos, beleza? Bom, boa noite para quem está chegando agora. Essa live vai ficar gravada, quem estiver assistindo a gravação também, seja muito bem-vindo. Tá? Quero agradecer mais uma vez o Jefferson pela participação, né? Passa rapidinho, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos de live, né? Tá quase dando uma hora. Enfim, quando a gente conversa de coisas que a gente gosta, né, Jefferson? Acaba sendo mais gostoso, o tempo passa mais rápido, né? Igual quando a gente vai resolver um problema, né? Às vezes, eu, no caso, na empresa que eu trabalho, eu trabalho como PJ. Então, eu tenho uma flexibilidade grande de horário, né? Eu trabalho home office também. E lá, às vezes, a gente pega um problema que aparece 5h30 da tarde, onde a maioria vai parar de trabalhar às 18, mas às vezes a gente vai até às 10, né? A gente tem essa possibilidade. Mas não é porque a gente quer fazer mais horas no dia, apontar mais horas no dia, porque realmente a gente tem aquela fome, né? Aquela gana, né? Ânsia de resolver o problema, nem se for às 10 horas da noite. E isso é muito legal. Acho que enquanto tiver essa garra, a gente continua prosperando. Né? Queria fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo agora, né? A gente lançou no último sábado, né? E essa oferta vai até na sexta-feira. Nosso curso mestre do Power BI, que é para pessoas que desejam entrar na carreira de BI. E lá dentro também vai ter um mini curso de Python, um mini curso de SQL, vai ter um mini curso de GitHub e também um mini curso de LinkedIn, para você poder organizar o seu LinkedIn da maneira correta e ofertar aí os seus serviços na área de BI para você conseguir um emprego ou para você prestar consultorias na área. Serão aulas gravadas e também mentorias ao vivo pelo Google Meet, uma vez por semana, durante 90 dias. Então vai ser bem legal. Depois, no final, se der certo, a gente faz uma oferta especial só para quem está na live. Mas voltando aqui com o Jefferson, né? Jefferson, eu queria te perguntar agora a questão, né, sobre a parte de segurança e governança de dados. Tá? Nós estamos vivendo uma era da conexão, muitos dados estão sendo gerados e tem pessoas que não sabem o que é governança e proteção de dados e segurança de dados e às vezes deixa as portas abertas, digamos assim. Não é que a pessoa entrou porque ela arrombou a porta. Não, a porta já estava aberta. Aí o invasor veio e entrou porque a porta estava aberta. Então, como que funciona, né, essa parte de governança e segurança na parte de dados para quem trabalha na área de BI, para quem trabalha na área de BI no agronegócio? Vamos lá. Isso é um tema bem legal e eu recentemente estou tendo, na verdade, uma experiência bem bacana com isso, né, a governança, porque é importante você entender dos dois lados hoje, né? Claro que o analista ou cientista de dados, que seja o analista de BI ou cientista de dados, ele quer o dado, né, professor? Ele, de alguma forma, ele quer o dado. E do outro lado, tem a pessoa responsável na governança desses dados, né? Então, às vezes, no calor de querer construir algo, né, de querer fazer uma análise, enfim, a pessoa às vezes meio que não entende isso, né, como que funciona toda essa dinâmica, né, da governança, que é extremamente importante aí, né, até falando nessa questão da lei LGBT e tudo mais, né, que é recente e tal. Então, assim, e hoje a gente a todo momento está gerando um dado, né? Nesse momento aqui a gente está gerando um dado, né? Se eu sair de casa aqui, o meu celular está registrando a minha lat long e tá gerando um dado. Então, assim, é primordial que nós aqui entenda, né, a importância da governança dos dados, né? Qual que é os princípios básicos disso, né? Qual que são os fundamentos, né, da governança dos dados? Porque em algum momento o cientista de dados ali, eu trabalho bastante com API hoje, né? Então a API a gente sabe que ela tem lá toda uma dinâmica de usuário, de senha, token, enfim, para você gerar isso e colocar em algum lugar. Mas e aí? E a governança disso? Como que tá? Como que a pessoa que está ali do outro lado está preparada, né,
para seguir todos os procedimentos, né, de governança e não deixar que isso vire algo, né, que possa vazar, enfim. Então, assim, para quem hoje não conhece muito esse termo, eu acho que é muito válido entrar muito mais nesse assunto, né, para estar ali, para conhecer, para ver as evidências, as importâncias, né, de estudo da parte de governança. E eu, professor, para fazer um convite para todo mundo aqui, para quem está aqui na live através do meu Instagram, para poder acompanhar, seguir aí as lives do professor, para poder seguir a página também. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana, inclusive falando de governança, né, professor? De SQL, de Power BI, que é o foco. Então, assim, eu convido todos aqui para poder realmente se aprofundar. Assim, as lives são muito legais aqui, a gente consegue dar um overview, mas eu acho que se ir lá na página do professor, acompanhar, ver o curso, vai conseguir se aprofundar melhor e ter uma visão um pouco mais técnica do negócio e poder aprofundar em cada tópico, em cada assunto, que vão gerar muitos valores aí para a pessoa. E falando ainda até do curso, né? Eu acho que, voltando a falar da fome, né, professor? Para quem realmente, eu acho que todo mundo que está aqui tem interesse em aprender essa ferramenta fantástica que está aí desde 2015, né, no mercado, tenha fome do negócio. Tenha fome, sabe? Aprenda, interaja com a ferramenta, sabe? Acompanhe as lives do professor, que é muito legal, então vai lá, se aprofunda, brinca. Eu tinha um amigo meu que sempre falava assim, brinca com a ferramenta, faça ela te levar para lugares que você nunca pensou que ela fosse te levar, sabe? Então acho que a chave de tudo isso aqui que a gente está falando, eu acho que é isso, né? Poder realmente sentir a vontade. O meu primeiro contato com a ferramenta foi pelo DSA, viu, professor? Foi pelo Data Science Academy. Não sei se tem ainda de forma gratuita lá alguma coisa. Só uma introdução, mas me abriu as portas, me despertou o interesse, fiquei fascinado pela ferramenta. Só que o primeiro momento que eu vi ele, que eu comecei a trabalhar com ele, eu enxerguei aonde que ele poderia me levar, né? Eu cheguei assim, aonde que esse cara aqui pode me levar, né? Onde que eu consigo chegar com ele aqui? Que chão que eu vou poder pisar com ele? E aí uma das coisas que eu me deparei no meio do caminho foi todo esse lance de governança de dados, né? Que eu até então não conhecia, né? Eu não sabia, não tinha ideia. Quando você é um analista de BI, mas não tem conhecimento em banco de dados, você tem uma visão do negócio. Quando você passa a ter essa visão, aí muda tudo, né? Então, eu acho que isso que o professor falou da governança, acho que a gente tem que entender, aprofundar, e eu acho que o professor traz muito bem isso aí nas suas dinâmicas, nos seus conteúdos. Então, acho que é muito importante a gente estar acompanhando isso daí. Beleza, maravilha. Bom, estamos chegando aí na reta final da live, né? Temos aí mais 5 minutinhos. Acho que dá tempo de fazer mais 2 perguntinhas ainda para aproveitar ao máximo aí o nosso tempo com o Enzo, né? Bom, a minha penúltima pergunta para você é o seguinte: para o pessoal que está aqui nos assistindo, né, que é da área do agronegócio, que é da área de negócios, quem é da área de TI e deseja entrar na área de BI, seja para o agronegócio ou para outras áreas, né? O que acontece? Tem uma sopa de letrinhas no caso das carreiras e profissões, tá? Então, tem lá o cientista de dados, que talvez é um nome que se popularizou na internet, digamos assim, né? Quando você fala, eu sou cientista de dados, o pessoal já falou, opa, eu sei o que ele faz, né? Agora, tem outros cargos ou funções, o pessoal fica meio assim, opa, eu não sabia que existia isso, né? Então, tem o engenheiro de dados, tem o arquiteto de dados, tem o próprio analista de dados, tem o analista de database, né, que trabalha mais com a visualização, o próprio Power BI, tem o analista de DataOps, né? Enfim, tem algumas profissões e carreiras aí no meio, e eu queria que você explicasse um pouquinho, né, a parte da engenharia de dados, a parte da ciência de dados e a parte da visualização. Se eu pudesse pegar toda essa sopa de letrinhas e dividir em 3 partes, né? Porque no fundo, né, é o que eu falo para os meus alunos. Falo, olha, você tem que lembrar daquela premissa da computação que qualquer cursinho de informática básica que você vai fazer em alguma microescola de informática, ele vai começar por esses 3 quadrados, né? Entrada de dados,
processamento de dados e saída de dados. Esse é o objetivo de qualquer projeto de dados. Tá? Então, se você souber identificar a entrada, processamento e o que é a saída, os outros processos vão ser meio que subprocessos, né, dentro desses três grandes para a gente ter tudo na nossa cabeça. Né? Então, o que você poderia falar um pouquinho da pessoa que trabalha só coletando e transformando os dados e armazenando aí com a estrutura de dados intermediária, depois falar um pouquinho do cientista de dados e depois do analista e do DataVis, né, que trabalha mais com a visualização, design do dashboard, etc., né, storytelling, né, com Power BI, etc. Conta um pouquinho para a gente dessas três etapas, depois eu vou para a pergunta final. Bem legal essa pergunta, porque é algo que, até quando eu trabalhei com o Enzo e tudo mais, a gente falava muito disso. Como um analista de BI, que é o cara que está ali no front, né? Que entrega visualizações e tudo mais. Mas ele é fundamental para que tudo isso aconteça, né? Então eu lembro que teve uma época, um período que eu passei junto com um time, que a gente era esses sombras, né? Então a gente fazia toda essa parte de engenharia de dados. No começo incomodou um pouco a gente, porque como a gente estava lá na ponta, a gente saiu da ponta para vir aqui para o início. Então a gente tinha que coletar esses dados, né? Então a gente ia lá fazer toda a estruturação, a parte de ETL. Só que quem via isso? A gente que via isso, né? E no começo incomodou um pouco essa parte de engenharia de dados. Inclusive o Enzo é um cara que ele tá muito focado nisso, né? Nessa parte de engenharia. Né? Ele está full nesse lance. Então, assim, a parte de engenharia, eu costumo falar que são os sombras, né? Porque não aparece muito igual um exemplo. Você faz um dashboard lá, e aí você apresenta aquilo, ele tem onde você olhar, onde você interagir, né? Você clica no lugar, ele te leva para outro. Então, isso chega a ser um pouco prazeroso, né? Vamos falar assim. Você te gera algo que você está vendo ali, né? Que as pessoas estão vendo. Mas o engenheiro de dados não. Então, assim, assim, é muito importante essa parte. Eu tô num projeto recente que eu estou fazendo essa parte de engenharia de dados, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo toda a parte de tratativa, eu utilizo uma ferramenta hoje, eu estou usando Python para fazer toda essa parte de engenharia, então eu estruturo tudo isso, né? Carrego, transformo e carrego e gravo isso num banco de dados para quem consumir. Hoje eu tô consumindo, eu mesmo consumo, né? Então, assim, eu sei dessa importância ali e quais passos eu devo seguir como um engenheiro de dados, vamos falar assim. E não é fácil, né? De novo, para quem às vezes entra, principalmente quando eu comecei a desenvolver, eu gostava muito do visual, né? Então, assim, eu quero mostrar algo legal, eu quero mostrar um painel bacana, porque de fato te dá prazer mostrar aquilo e é muito legal, é interessante. Mas a parte do engenheiro de dados, ela é muito, como que eu posso falar, né? Como que ele atua nas sombras, então às vezes as pessoas não vê, né? Eu acho que essa é a palavra, não vê, mas é uma das mais importantes nesse processo, né? Do engenheiro de dados, de tratar, de carregar ali, de transformar, de carregar, enfim. Já o cientista de dados é uma área também muito extensa, né? Que abre várias possibilidades, vamos falar assim, porque existem várias ferramentas, até mesmo se você for fazer uma análise preditiva, você pode trabalhar com inteligência artificial, né? Com infinitas ferramentas hoje que tem aí no mercado, também de extrema importância, assim, a parte do cientista. Eu estou bem focado, assim, que nem o Enzo falou que está focado na engenharia, hoje eu estou muito mais focado nessa parte de ciência de dados, né? Eu estou focado full, pode-se dizer isso, eu estou estudando várias ferramentas para me ajudar a fazer uma análise preditiva, para mim prever o que pode acontecer, né? Para mim ver aonde que aquele dado ali mal estruturado pode me dar um insight, né? Essa é uma sombra, né? Eu não enxergo como uma sombra igual a parte da engenharia do dado, né? Mas tem um pouquinho de sombra
sombra, porque você leva um certo tempo para poder fazer as suas predições, para você fazer a sua análise e te gerar um resultado. E na maioria das vezes não é igual você fazer uma entrega com Power BI, vamos falar assim, né? Já a parte do Analytics ali, né? O próprio analista de BI, eu tenho prazer de falar disso, né? Não que eu não tenha nos demais, mas, igual eu falei, é algo prazeroso você construir algo em que você vai poder mostrar, né? E, de novo, você depende daqueles caras lá atrás, né? Se você não tiver uma boa estrutura nas suas fontes de dados, através do engenheiro de dados, o cientista de dados, que de alguma forma ali vai ajudar a fazer a toda essa dinâmica, porque eu já me deparei com projetos que eu tive que ser o engenheiro, eu tive que ser o analista e eu tive que ser o cara lá do front-end, o analista de BI. É fácil? Não é. É desafiador, né? É muito desafiador. Mas lá no final você acaba colhendo bons frutos, né? Porque um exemplo, você aprende com tudo isso que você vem passando, porque às vezes o analista de BI, esse analytics, né, vamos falar assim, ele não sabe de onde que vem a fonte. E quando você passa por todos os processos, você fala, pô, aquela fonte lá vem de uma API que ela está na internet que te gera uma informação de chuva, um exemplo. Aí, às vezes, na maioria das vezes, o analista de BI, o Analytics, né, ele só pega o que de fato ali aconteceu, né, o dado bruto que já está ali, ou até mesmo o dado tratado, né, como um todo. Então, as três posições são de extrema importância, todas elas têm importância no processo como um todo. Não existe uma que é mais importante que a outra, né? São posições estratégicas, eu vejo assim. E para quem tiver interesse, eu acho que é assim, claro que é muito difícil você absorver tudo, né, professor? É difícil você absorver a parte de engenharia, a parte de ciência e a parte de analytics, né? Mas eu acho que pelo menos ter um overview e saber o que cada um faz ali diante da sua jornada, diante dos seus problemas, dos seus desafios do dia a dia, eu acho que é importante. Porque eu sou muito crítico, né? E quando eu passei a enxergar o que cada posição faz, eu mudei o meu conceito, né? Pelo contrário, eu passei a estudar esses conceitos para realmente me ajudar, entender e ser menos crítico e propor mais soluções, né? Então, assim, eu acho que, não sei se eu consegui passar uma visão do que eu acho dessas posições, mas basicamente para mim eu tenho esse entendimento do negócio. Show de bola. É isso daí. Bom, olha lá, o Enzo falou, engenharia de dados trabalha no esgoto da parada. Ninguém vê. É isso Gostei dessa, Enzo. aí, eu Dá sou. pra até fazer um meme, assim, uma fotinha agora, eu tô imaginando aqui. Que legal. É isso daí. Pessoal, vamos lá. Antes de eu fazer a última pergunta para o Enzo, né? Pro Enzo, não, desculpa. Acabei de ler do Enzo, é para o Jefferson. Tá? Vamos lá. Antes de fazer a última pergunta, eu queria convidar vocês que estão aqui nos assistindo para essa live, né, para se matricular no nosso curso Mestre do Power BI, para você se aprofundar na área de BI. Lá nós vamos ter mais de 80 aulas só de Power BI. Depois vamos ter alguns bônus de mentorias ao vivo, de aula de Python, aula de SQL, né, aula de LinkedIn, de como fazer o seu currículo e você fazer consultorias nessa área. Né? E eu quero propor um desafio aqui para o pessoal que está assistindo, tá? É um bônus extra que eu não dei para ninguém, que eu vou dar só para quem está assistindo a live aqui. Então, quem estiver interessado no curso em uma condição bem especial, me chama no direct, manda uma mensagem lá no direct, fala, eu assisti a live e eu quero essa condição especial. Eu vou te dar uma mentoria gratuita. Tá? Se você adquirir o curso, vou te dar uma mentoria gratuita online pelo Google Meet. Tá? Vai ser só eu e você, não vai ser uma mentoria em grupo. Então, se 10 pessoas adquirirem o curso agora, eu vou dar uma mentoria, vou gastar 10 horas, né, do meu tempo, para dar essa mentoria para vocês, para ajudar você a direcionar a sua carreira na área do BI, né, assim como nós estamos aqui fazendo agora com o Enzo. Tá? Então, fica aí proposto o desafio. Escreve aí no direct, eu quero participar do curso e eu quero ganhar a mentoria ao vivo, VIP, né, com apenas você, né? Eu sozinho, não vai ser uma mentoria em grupo. Isso aí é algo que eu bolei agora, que veio na cabeça. Tá? Não está nos bônus de quem
participou dos outros eventos, mas nesse evento aqui é um evento muito especial. Estou vendo que teve 20 pessoas ao vivo aí assistindo, então fica o desafio, fica o convite. Jefferson, última pergunta agora, tá? Eu queria que você desse uma dica, conselho, né, uma mentoria relâmpago, né, para a pessoa que gostaria de atuar na área de BI aplicada ao agronegócio, que é a sua especialidade, tá? Já faz bastante tempo. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Deixa três dicas aí para a moçada. Vamos lá. Primeiro, eu queria mencionar, né, que como que eu queria ter uma mentoria lá em 2019, essa mentoria que o professor está propondo aí, como que eu queria uma dessa para mim que ia me ajudar e alavancar demais, eu acho que ia encurtar muita coisa que eu passei na época lá. Então, assim, quem puder e tiver condições, vai ser muito vantajoso, vai te encurtar o caminho, tá? Encurtar. Então, assim, uma das dicas é essa, é começar a seguir o professor lá, se possível, entrar no curso dele lá. Eu acho que, de novo, vai encurtar o caminho. Você vai, assim, vocês aí vão se deparar com uma mentoria. Isso ajuda demais. Eu já dei algumas mentorias também para pessoas, inclusive que são de José do Rio Preto, até fora, amigos meus que me procuraram, e isso ajuda muito. Então, assim, é uma dica. A segunda dica, se realmente vocês tiverem interesse nisso, tem que focar. Foca naquilo que vocês querem. Eu quero aprender Power BI, foca na ferramenta, foca no Power BI. De novo, vê o que ele pode te oferecer. Conhece o Power Query, vê o quão poderoso essa ferramenta é, o que ele pode te trazer, as transformações que ele pode te dar, sabe? Depois, o DAX. O DAX para mim é perfeito. Eu tenho paixão por DAX. De verdade, eu tenho muito paixão. Eu conheço bem o DAX, brinco muito com ele, faço várias coisas. Eu e o Enzo já fizemos muitas coisas. Tem um amigo meu também aqui, o Iago. A gente brinca muito com o DAX, a gente faz coisas que, assim, às vezes é inacreditável, professor. É inacreditável as coisas que ele pode oferecer. Às vezes as pessoas falam, não, mas como que você fez isso? Não, eu fiz com o DAX. Como que você fez com o DAX? Então, assim, entra de cabeça nesse mundo, aprende, vê de novo, tanto que essas ferramentas são poderosas. Às vezes vocês vão começar a fazer algumas coisas que vocês não vão acreditar, mas como que isso foi capaz de gerar isso? É possível. Como? Com foco. Tem que dar foco. E por fim, a minha última dica é persistência, professor. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu encontrei vários problemas ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória com dados, e eu sou muito persistente, eu não desisto. Eu já passei horas tentando resolver um problema. Às vezes eu estou até mesmo na empresa, eu saio da empresa, eu chego em casa, eu continuo mexendo nesse problema. Às vezes entrei de madrugada para resolver, às vezes, sei lá, passei uma semana, mas eu não desisto. Então acho que a persistência e não desistir, né? Porque assim, vai ter problema. Às vezes vocês vão pegar alguma demanda que vocês falam assim, isso aí é impossível. Vai falar para o seu supervisor, para o seu líder, para o seu gestor, não dá para fazer. Eu nunca falei isso. O Enzo é prova viva disso. Eu sempre falo assim, ó, vamos ver, vamos entender, vamos tentar de novo, vamos tentar 10 vezes. Até a gente realmente esgotar todas as possibilidades, ainda assim a gente vai procurar ajuda. Aí sim a gente vai conseguir resolver um problema. Então, assim, é a persistência. Então, esses são as 3 dicas aí. De novo, aproveita o professor aí, ó, ele tem muito conteúdo legal e eu gostaria de ter isso em 2019, porque eu penei bastante, eu sofri, mas eu nunca desisti. Eu sempre consegui aquilo que eu queria, né, para chegar num determinado resultado. Então, acho que essas são as 3 dicas aí. Espero que de alguma forma tenha ajudado, contribuído com o assunto aí. E vamos lá, professor. Bora lá. Perfeito. Pessoal, estamos chegando no final aqui da nossa live com o Jefferson, que é especialista em BI no agronegócio, já trabalha há muito tempo, né? E o nosso desafio está proposto, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, mas uma aula de Power BI eu vejo no YouTube. Beleza, mas quantas aulas você vai ter que assistir? Qual é a sequência das aulas para você ter aquele aprendizado? Às vezes, você quer alavancar a sua carreira
Em um mês. Será que em um mês você vai conseguir pelo YouTube? Né? Será que se você tiver com um problema na sua empresa, o que é melhor? Você ter o YouTube do seu lado ou você ter um mentor do seu lado que já sabe resolver aquele problema e você acessar ele de alguma forma para poder te ajudar a resolver aquele problema mais rápido? Né? Então, quando você contrata uma mentoria, né, você acaba tendo alguém para te acompanhar na sua carreira e você acaba ganhando tempo. Eu também confesso que eu já aprendi muitas coisas quebrando a cabeça, tá? Não era comum na nossa época, né? Eu me formei em 2005 também, tá? A gente não tinha, né, Google Meet, não tinha Zoom, o YouTube estava começando também. Era difícil você participar de mentorias. E hoje a gente tem o privilégio, né, de eu participar de mentorias de pessoas que sabem mais do que eu e eu também ensinar pessoas que estão querendo chegar naquele ponto que eu já cheguei também, ou que o Jefferson já chegou. Então, é muito importante a gente acessar lugares novos, pessoas novas, para a gente ter novas ideias, novos pensamentos e novos resultados na nossa vida. Então, eu deixo o desafio para vocês aqui que estão assistindo a live. Escreve lá no meu direct, eu quero as condições especiais no seu curso, Mestre do Power BI, e fala que você quer a mentoria individual. Então, somente para quem está assistindo a live nesse momento, né, estou oferecendo uma mentoria ao vivo, só comigo, tete a tete, para eu poder ajudar você a alavancar a sua carreira na área de Power BI. Tá? Então, as inscrições estão abertas, aproveite aí a oportunidade. Jefferson, quero agradecer muito você, agradecer o Enzo de ter nos apresentado. Tá? Olha lá, o Enzo falou, na época não tinha chat GPT também, é verdade. Tá? Pessoal dando os parabéns, ali o Rogério, show de bola. Então, olha lá, o Pinheiro, o Eric, né, também, topzera, Jefferson, legal, acho que o pessoal aí, todos amigos do Jefferson, né, colegas de trabalho, tá? Muito obrigado a vocês que assistiram ao vivo, obrigado a você que está assistindo a gravação dessa live, vai ficar aqui no Instagram, né? Enquanto o Instagram existir, essa live vai ficar aqui. E, Jefferson, é isso. Muito obrigado, tá? Um forte abraço, tá? E em breve a gente repete a dose aí, com certeza. Beleza? Obrigado, professor. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Tamo junto. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Show de bola.